Hoje é dia 2 de março e esse é o podcast do CNN Money, comigo, Muriel Porfiro. A quinta-feira começa com os olhos do mercado voltados para o desempenho do PIB do quarto trimestre de 2022 e o anual. No começo do ano passado, as projeções falavam em crescimento anual próximo do zero. Agora, o resultado deve ficar na faixa dos 3%. Mas se acompanharmos os últimos desempenhos por trimestre, podemos perceber que existe uma expectativa de desaceleração da economia, também com chances de recessão técnica. Nós conversamos com Pedro Paulo Silveira, diretor de gestão de investimentos da Nova Futura, sobre essa expectativa de divulgação do PIB, que acontece às 9 horas da manhã pelo IBGE. Vamos ouvir. Independentemente do que saiu hoje no IBGE, o crescimento ficará bem próximo dessa taxa final de crescimento em torno de 3%. Mas na margem, isso que interessa para a gente, né, o resultado do terceiro trimestre já vai ser negativo. Isso é bastante preocupante, isso sinaliza que a economia vem desacelerando. Depois de ter pego um impulso importante, ela desacelerou. E parece que o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e agora março, também serão bastante fracos, né? Serão meses de desaceleração do PIB, o que é mais importante para a gente. E enquanto esses dados não saem, o mercado segue tentando digerir as recentes mudanças envolvendo a Petrobras, principalmente a sugestão do Conselho da estatal de criar uma reserva estatuária. Seria aí uma espécie de nova política de dividendos para reter parte da remuneração dos acionistas, mas que ainda precisa ser aprovada. Nem mesmo o melhor resultado financeiro da história da Petrobras, um lucro aproximado de 200 bilhões de reais, divulgado ontem, tirou do foco as preocupações que rondam a estatal. Pedro Paulo Silveira, o diretor de gestão de investimentos da Nova Futura, comenta esse cenário. Esse resultado é um olhar no retrovisor, né? Nós estamos olhando o passado, é uma visão sobre o que foi o resultado da Petrobras no ano passado, sobre uma outra gestão. A partir de agora, o resultado da Petrobras será outro, né? Com outra perspectiva, atendendo de uma maneira ou de outra a visão que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem a respeito do papel da Petrobras sobre a economia. Essa, aliás, não é a visão apenas dela, é uma visão do PT, do presidente e do próprio ministro, né? Sob o ponto de vista do governo, o papel da Petrobras também é social, também está relacionado ao desenvolvimento econômico, tem toda uma visão a respeito de como deve ser a política de preços e dividendos da Petrobras. Então, o que nós vimos até o quarto trimestre da Petrobras, que está expresso nesse balanço que foi divulgado ontem, já acabou. Nós estamos sob uma nova gestão. O resultado da Petrobras a partir de agora será outro. Pois é, quero te ouvir também com relação ao que foi divulgado, a sugestão do Conselho da Petrobras de criar uma espécie aí de fundo de reserva, essa nova política aí de dividendos para reter parte da remuneração dos acionistas. Isso que segue também a mesma linha que o PT vem defendendo já nos últimos meses. Tem chances de ser realmente aprovada? Como que o mercado enxerga isso na sua avaliação? Uma coisa mais uma vez, é o que foi divulgado no balanço até o dia 31/12/2022. Até ali, a política de preços, a política de remuneração do acionista era uma. A partir de 1º de janeiro de 2023, a política vai ser outra, não tem como mudar isso. Como o PT vai trabalhar com isso, como vai ser o processo de decisão a partir de agora, depende de alguns pontos, mas o mais importante é que mudou. Eu acho que a partir de agora, a política de investimento da Petrobras segue outro caminho. Eles vão tentar reter uma parte importante do resultado para fazer investimentos em diversos outros setores, como, por exemplo, refino, transporte, né? Vão fazer investimentos em outros segmentos, e já fazia parte da estratégia do PT no passado. Eles vão retomar isso e a distribuição de dividendos vai mudar. Então, eu acho que o mercado já trabalha com isso, já vê isso como líquido certo, apesar da decisão do Conselho de ontem ter sido de fazer uma distribuição bastante generosa de dividendos e apesar de sinalizar a manutenção da política de preços. Eu acho que tudo isso muda a partir de agora.
Aproveito para te perguntar também qual que é a recomendação da Nova Futura com relação à Petrobras. A gente tem bastante cautela com relação a Petrobras, a empresas estatais. A gente sabe que a política do PT em relação às empresas estatais é diferente do governo anterior. Eles dão um papel social e de desenvolvimento a essas empresas e, portanto, a gente vê com um pouco de cautela no investimento em empresas estatais. E outro destaque é para a diretoria da Americanas, que teria omitido operações que provocaram um rombo milionário. Isso é o que revela uma auditoria interna da empresa. Renan Fiuza vem conversar com a gente e traz os detalhes desses documentos. Cada vez mais a situação da Americanas se torna mais complexa, né? A gente está falando de documentos de investigação interna, ou seja, o comitê de auditoria da empresa chegou a alertar mais de uma vez os executivos, os diretores, sobre essas operações que teriam causado esse rombo milionário, né, na varejista. A gente está falando de questionamentos que foram feitos em pelo menos alguns anos, né? 2020 a 2022 foram pelo menos 4 questionamentos feitos. Informação essa revelada pelo Globo, confirmada pela CNN Brasil e trazida pelo nosso analista Caio Junqueira, né? Em todos os questionamentos, Muri, vale ressaltar, os executivos disseram que negaram essas operações de risco sacado ou então o forfeit, né? Que tenham gerado esse rombo. Um termo economiquês que a gente vai tentar traduzir, né? A gente pode explicar como inconsistências contábeis que podem afetar os bancos credores. Conversamos com alguns especialistas que disseram que, de certa forma, isso é um tanto quanto normal, né? Que as empresas acabam utilizando esses recebíveis dos clientes justamente para tentar alavancar o financiamento em bancos com algumas garantias das empresas, mas fato é que agora essa situação se torna mais complexa, né? Documentos dessa investigação interna mostram que realmente existiu uma auditoria e que foram comunicados os responsáveis, os diretores executivos, só que de certa forma a empresa está nessa situação bastante complexa, né? Devolvo para você. Esse foi mais um podcast do CNN Money. Obrigada pela companhia e até amanhã. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Muriel Porfiro, este podcast é produzido pela CNN Brasil com a edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização e coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. E você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite, claro, para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Até mais, obrigada.